Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Santana, que irá falar sobre o tema Por que Sofremos? Tema bom. Nós vamos fazer uma ambientação do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 2. Vê como vives. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 13. Uma fala de Jesus que diz assim: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem, que diz assim: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se luz e verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem, um dia, a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontra-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueça de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Interessante a reflexão, né? Nós vamos começar a ler o Vinho de Luz, acabamos o Pão Nosso semana passada, e esse livro ele retrata muito a nossa condição de iluminação interior, buscar a luz, né? E nessa passagem, vê como vives, Emmanuel ele traz o alerta justamente para que a gente possa trazer ali a essência desse evangelho, considerando nós como filhos do mesmo Pai.
né? Deus será verdadeiramente justo e bom, né? Que a gente possa justamente ali alimentar dentro dessa condição e entender de que nós estamos aqui numa tarefa de propagar essa autoiluminação, mas ao mesmo tempo entendendo de que Cristo deixou claro para nós de que sozinhos somos limitados, que a gente precisa justamente do outro para buscar esse caminho da luz, né? Buscar essa essência. Tanto que ele faz aqui um comparativo religioso e a gente sempre comenta que existe uma diferença muito grande quando a gente vem para a casa espírita, um centro religioso, da qual faz para a gente uma conexão, conectar com essa mensagem e a gente refletir por ela, mas quando a gente alcança lá fora e cumpre com a prática, com a vivência, nós estamos saindo do caminho religioso e indo para um caminho de religiosidade, que é um alcance em que não tem princípios filosóficos que muitas das vezes a gente acredita que é uma verdade nossa, íntima, mas a gente aplica a essência do amor, que é o que Cristo trouxe para a gente refletir e a gente justamente ali colocar esse encanto prático de lição para essa autoiluminação, para essa autotransformação, né? Então, Emmanuel deixa claro para a gente de que quando ele fala de ver como vives, justamente deixar claro de que precisamos deixar a essência muito mais clara aos nossos olhos, para esse caminho de iluminação, e entender de que nós estamos aqui hoje, ouvindo nosso irmão, mas com o objetivo de também permitir essa transformação. É lógico que o tema também é para ele, né? Quando a gente desenvolve o tema é para nós também, mas é justamente a gente refletir nessas mensagens, né? A gente avaliar essas lições para promover o despertamento e a iluminação a partir do momento que a gente sai daqui, né? A partir do momento que a gente vai para os nossos lares, ou a partir do momento que a gente está atuando no campo do trabalho, e assim vai, né? Então, fica aí as reflexões que Emmanuel trouxe para a gente nessa página número 2 do Vinho de Luz. Vamos então levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprender um pouco mais das lições desse ter Evangelho, que a gente possa, ao ouvir o nosso amigo Santana, junto com os amigos espirituais que o orientam, para que a gente possa aprender, meditar, refletir e viver essa mensagem consoladora, propagando essa semente do Evangelho aos corações dos nossos familiares, dos amigos, da sociedade num todo, mas principalmente despertando no íntimo o homem de bem, o homem novo, e retirando as mazelas do homem velho. Que a gente possa, durante toda a reunião pública, vibrarmos para aqueles espíritos que necessitam dessa palavra, necessitam do contato, do consolo do Espiritismo, diante das suas dores, diante dos sofrimentos, ou diante das dúvidas, em que buscam respostas, para que a gente possa caminharmos juntos, atendendo um convite enviado por Cristo, para prosseguirmos divulgando o Evangelho redivivo em todos os corações e auxiliando esse planeta em tempos de regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, vou passar a palavra para Santana, que ele vai falar por que sofremos. Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que essa vontade faça eterna morada em nosso peito. Dá para responder rápido, muito rápido a pergunta, dá tempo de vocês irem para casa assistir a novela. Por que sofremos? Porque nós queremos sofrer.
Porque nós fazemos escolhas, nós temos liberdade de escolher, e nós fazemos e temos feito péssimas escolhas. Nós escolhemos nos meter na vida do outro, nós nos incomodamos com a roupa do outro, com o candidato que o outro vai votar. E é engraçado isso, porque não era para nós espíritas fazermos isso. O ideal é que nenhum ser humano deveria fazer, mas nós espíritas principalmente, porque no livro Conduta Espírita, ao capítulo 10, André Luiz deixa claro acerca da conduta espírita diante da política, que nós devemos nos afastar do radicalismo político. E ainda diz que nós devemos escolher os candidatos a cargo eletivo segundo as nossas consciências, não a ordem do outro, não a implicância do outro. Eu vou escolher segundo aquilo que eu acredito, você vai escolher segundo aquilo que você acredita. E qual de nós nunca votou num político e não se arrependeu? Errar faz parte do processo. Nós confiamos, e como diz no desenho do Bob Esponja, há um momento que o Patrick Estrela vira para o Bob Esponja e diz assim: acreditar em você é uma escolha minha, me provar que eu estou errado é uma decisão sua. Então, ou seja, eu escolho acreditar. Se ele me decepcionar, o erro foi dele, ele que foi contra aquilo que ele mesmo pregou. Mas por que o outro não pode votar em quem ele quer? Só eu. Eu tenho visto espíritas nas redes sociais não falando em prol do candidato que ele gosta, mas falando mal do outro e falando mal das pessoas que votam no outro. Ou seja, gerando inimizades, cargas negativas desnecessárias, porque simplesmente eu não soube respeitar o direito do outro. O outro tem o direito de ser quem ele é, votar em quem ele quer, vestir a roupa da cor que ele gosta. Por que isso vai nos incomodar? Quando eu chego para alguém e digo: nossa, essa blusa sua é linda, a pessoa fica feliz, não fica? Sim ou não? Sim. Mas se eu falar que a sua calça é horrorosa, você não fica feliz, fica? Aí deu ruim. Não é? Mas as duas vezes eu fui intrometido, porque nenhuma das duas vezes você pediu a minha opinião. A opinião é pedida, ela é requisitada. Se você não pediu, eu não tenho nada para falar. Eu vou falar do jeito do seu cabelo, que você pinta, que você não pinta, e o que eu tenho com isso? Que vida vazia é essa, tão miserável, que eu preciso me incomodar com a vida do outro em vez de cuidar da minha própria? Eu imagino que vocês devem estar pensando: você está sendo radical. Então você está um outro cara radical, um tal de Francisco Cândido Xavier, quando ele diz assim: ao outro eu dou o direito de ser quem é, a mim a obrigação de a cada dia ser melhor. Então a única pessoa que eu tenho que obrigar a ser melhor sou eu. O outro eu vou dar o direito dele ser quem ele é. Ele veste a roupa que ele gosta, ele vai no lugar que ele gosta de ir, e que seja feliz. Se ele não estiver sendo feliz, ele vai procurar ajuda, ele vai mudar os padrões dele. Mas eu me meter nisso, por quê? É óbvio que a exceção é com relação a filhos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Até uma certa idade nós temos que dar direção aos indivíduos. Mas quem é pai sabe que depois de uma certa idade não adianta mais, porque eles vão seguir o que eles decidiram e pronto, acabou. Por quê? Porque é impossível mudar o outro. É 100% possível mudar a si mesmo, mas o outro, a possibilidade de -1, porque além da pessoa não mudar, ela vai se irritar conosco. Então ela não vai mudar porque eu quero. As pessoas mudam porque elas decidem mudar, porque elas olham para elas e sentem que algo nelas não está legal. Olha, eu não estou gostando de ser como eu sou, eu tenho sido uma pessoa muito assim, muito assado, eu quero mudar isso na minha vida. Então a pessoa decide mudar, ela vai fazer a mudança. É diferente quando a pessoa nos pergunta: estou pensando em fazer isto, o que você acha? Aí você pode dizer: olha, eu não tenho muita base para argumentar, porque você que vive a sua vida, mas não sei, analise, ou então diga: olha, eu não iria se fosse comigo, mas aí a pessoa pediu. Agora nós vamos chegar à pessoa e falar assim: não é possível que você vai fazer isso, não é possível que você vai nesse lugar. É possível. E às vezes dizemos: não é possível que você não está entendendo. Por quê? Todo mundo tem que ter o mesmo nível de cognição que nós temos? Todos têm que entender no mesmo momento? Claro que não. Quantas vezes as pessoas tiveram que estudar para chegar ao nível que chegaram? Quando nós vemos, por exemplo, Sir Isaac Newton,
ele tem uma frase que eu acho formidável e em homenagem aos professores. Ele diz assim: só cheguei onde cheguei porque estava nos ombros de gigantes. Ele está falando dos professores que aprenderam e quiseram passar à frente o conhecimento. Então ele diz: eu cheguei onde eu cheguei porque estava nos ombros de gigantes. Ou seja, eles é que são gigantes, porque pararam e me ensinaram, e eu pude aprender e agora também ensinar. É assim que é. Mas eu fico incomodado com o outro, com a cor do cabelo, com o tipo de óculos, com a blusa de uma cor ou outro modelo. Por quê? Por que isso é tão importante? Isso só denota uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem função. Então, quando eu vou reclamar de alguma coisa do outro, eu preciso lembrar que o outro não sou eu. Minhas experiências de vida são diferentes daquela pessoa. Nós realmente, literalmente, somos todos indivíduos nesse planeta. Mais de 8 bilhões de pessoas totalmente diferentes umas das outras. Por mais que se assemelhem a uma série de coisas, se assemelham em muito, mas não são iguais, nem nestas coisas, e muito menos em tudo. Então nós somos diferentes. Os franceses já dizem: viva a diferença, viva a diferença. Como é bom sermos diferentes, porque eu aprendo com você, você aprende comigo. Nós vamos ter duas coisas agora, dois conhecimentos. Mas não, eu não posso aceitar que você faça isso, que você vote assim, que você se vista assim. Por quê? Por que você não pode aceitar? Da onde que nós tiramos isso? Que preocupação excessiva é essa? Nós nos incomodamos porque geramos inimizades por causa dessas coisas. Quem aqui na plateia tem um parente, não precisa ser ódio não, pode ser, mas não precisa ser ódio. Mas quem aqui tem um parente que, se não for nas festas de fim de ano, ou nas festas da família, as festas ficam melhores? Quem é quem tem pelo menos um parente assim? Levanta o braço. Aí, nós claramente estamos divididos em 3 grupos aqui dentro. Os que têm um parente assim, os mentirosos, e os que são esse parente. Então, meu irmão, se você não está sendo convidado para as festas da sua família, comece a repensar seus conceitos. Porque, como diz o pastor Cláudio Duarte, cuidado, você pode estar rindo de você. Por que essa pessoa não é benquista? Por que ela não é bem-vinda? Porque ela é chata. E por que ela é chata? Porque ela quer que eu pense como ela, faça do jeito que ela faz, viva como ela vive. Não tem como. Eu tenho experiências diferentes, eu tenho graduações diferentes, eu tenho amigos diferentes, eu tenho tempo de vida diferente, tudo é diferente. Por que eu vou ter que ser igual a alguém? Não existe um padrão absoluto, nem mesmo de certo e errado. Então, assim, nossa, como não tem? Não tem. Nós somos teístas, nós acreditamos em Deus, nós sabemos que Deus existe. Nós temos um padrão de certo e errado baseado em Deus. Mas ensina esse padrão para um ateu, que basicamente é quase a metade da população do planeta. Não acredita em Deus. Então ensina para esse indivíduo o que é o certo e errado baseado na nossa ideia de Deus. Ele vai falar: mas eu não acredito em Deus. Então isso para mim é só vocês inventaram essas regras. Aí você fala assim: não, mas a gente tem o Cristo. Ok, para o católico vai servir, romano, para o católico ortodoxo, para o protestante, para nós espíritas, mas já não serve para o judeu, porque o judeu não aceita Jesus como Messias. Ele diz que Jesus é um falso profeta. Alguns falam que é um profeta de terceira categoria, para dar uma aliviada, mas a Bíblia judaica vai de Gênesis a Malaquias, não tem de Mateus a Apocalipse, não existe, porque Jesus, o Messias, não veio para eles. Então, como é que eu vou ensinar para um judeu a minha base de certo e errado baseado no Cristo, no Evangelho de Jesus? Ele vai falar assim: eu não acredito nesse tal Jesus, ele não é o meu Messias. Então não existe um padrão absoluto de certo e errado para todas as pessoas do planeta, mas existe aquilo que eu entendo que é certo ou errado para mim. E sim, o próprio Paulo de Tarso diz no capítulo 12 da carta dele aos Romanos, que nós nascemos com a lei gravada em nossos corações. A doutrina espírita diz que nós nascemos com a lei gravada em nossas consciências. Então sim, nós que temos Deus como verdade, nós temos uma ideia do que é certo e errado. Mas mesmo assim, essa ideia vai variar de indivíduo para indivíduo. Quer ver um exemplo? O indivíduo tem direito de encher a cara de bebida, chegar dentro de casa e quebrar tudo? Sim ou não?
Ele tem esse direito? Sim ou não? Não. É claro que tem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, tudo me é permitido. Ah, mas ele disse que nem tudo me convém. Não convém a mim, mas convém a ele, porque ele está bebendo e quebrando as coisas. Para ele convém. Tem gente que fuma. Essa pessoa que fuma, convém a ela fumar. A mim não, porque eu não fumo. Então, eu vou decidir o que convém, mas a lei diz claramente, eu tenho direito a fazer tudo. Obviamente que eu terei que enfrentar as consequências de cada escolha que eu fizer. Aí a pergunta é, o indivíduo sim, ele tem direito de quebrar tudo dentro de casa. A pergunta é, você é obrigado a conviver com essa pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu não sou obrigado, porque eu tenho direito de escolha. Ele escolheu encher a cara e quebrar as coisas. Eu escolho não conviver com essa pessoa. Ele tem direito de escolher, eu também. Ele, ao invés de buscar ajuda, ir ao AA, fazer alguma coisa, ele decidiu apenas se entregar ao vício e destruir a casa. Tudo bem, eu escolho não conviver com esse indivíduo. Ele tem direito de ser ele, e eu tenho direito de ser eu. Eu não vou conviver com ele, eu não quero conviver com ele. Você tem direito de ser uma pessoa debochada, desrespeitosa? Sim ou não? Sim. Agora, nós somos obrigados a conviver com essas pessoas? É aí que está a diferença. E agora o detalhe. Não, mas peraí, Santana, você está dizendo então que se a pessoa enche a cara e quebra tudo, então não devo perdoar? Não falei nada de perdão, perdoar sempre. Mas conviver é diferente. Por quê? Ah, não, mas a pessoa pode mudar. Pode. Por ela. Nós não vamos conseguir mudar esse indivíduo, porque mudar o outro é impossível. Então essa pessoa não muda, ela tem direito de ser ela, sai o eu ou sai ela da casa. Simples, acabou. Está tudo certo. Não, mas então você está dizendo que a gente deve separar? Não estou falando que deve separar. Mas a ideia de um casamento absoluto é uma definição humana. Questão 697 do Livro dos Espíritos. A indissolubilidade absoluta do casamento é uma coisa humana. Deus nunca disse que o casamento é indissolúvel. Quando não há mais amor, não há respeito, não há mais conexão, é melhor que se separem para que os dois sejam felizes. Melhor do que eles se matarem. Melhor do que ficar os dois murchando dentro de casa, olhando para a cara do outro. Então, não estou falando nada contra a doutrina. Isso tem que ficar muito claro. Tudo que eu estou falando tem base doutrinária. O problema é que às vezes as pessoas não estudam e vão dizer que fulano falou isso e que foi contra. Não foi não. Está tudo bem definido, muito bem detalhado. É uma questão de convívio e eu escolho com quem eu quero conviver. Se a pessoa te incomoda tanto a ponto de te tirar do sério, se afaste. Se é um amigo que não é recíproco, não seja mais amigo. Não é se tornar inimigo, isso tem que ficar claro. As pessoas cismam que ou eu gosto de você ou eu tenho raiva de você. Não, eu posso simplesmente não ter gosto nenhum. Você ser neutro para mim. Você é uma pessoa pela qual eu não tenho sentimentos, nem bons nem ruins. Eu não tenho, só porque eu não tenho amor por você, agora eu vou ter ódio? Não. Agora eu não sinto mais nada, é 0 a 0. Eu brinco, costumo dizer que o indivíduo vira um Zé. 0 à esquerda, Zé. 0 à esquerda, eu não tenho raiva daquela pessoa, mas também não tenho bons sentimentos por ela. Por quê? Porque ela fez por merecer não conviver comigo. E ela tem todo o direito. Todo o direito. Não, porque o fulano me chamou para ir na igreja dele, eu fui de boa vontade, quando eu chamo ele para ir no centro, ele não vai. E daí? Onde que está escrito que é obrigatório? A pessoa te chamou, você foi obrigado? Não. Então o outro também não é obrigado a ir. Ele não quer virar uma casa espírita? Tudo bem. Cabe a nós fazermos o convite. Ele convidou, vou retribuir o convite. Gostaria que você fosse assistir uma palestra. Ah, não, beleza, ok, sem problema. Nossa função não é mudar o outro. Isso é função do protestante e do católico romano, que são conversionistas. Eles querem que nós nos tornemos católicos ou protestantes. Nós não, nós somos espíritas e queremos ser nós espíritas. Cada um segue a doutrina que quiser, que se sentir bem, que estiver feliz. Eu sou formado em teologia, professor de teologia. Eu costumo dizer que uma das perguntas que eu mais ouvi até hoje, qual a melhor religião? Eu sempre disse a mesma coisa. Aquela que você está em paz e harmonia com Deus. A sua é assim? Sim, então você está na melhor religião que existe para você. Eu estou na melhor que existe para mim.
Me perguntaram na faculdade, quando eu era aluno, por que eu era espírita? Eu falei, porque eu não sei não ser. Eu, como assim? Porque é no que eu acredito, é o que me fala a razão, é o que me fala o coração. Então, eu sou espírita. Nenhuma outra doutrina que eu estudei até hoje me convenceu como a doutrina espírita de uma maneira tão racional. Então, eu sou espírita. Ah, mas eu sou protestante. Ok, está tudo bem. Tenho grandes amigos que são, grandes amigos. Um dos meus irmãos inclusive, está quase sendo pastor já. E nós somos grandes amigos. Nós somos amigos desde 8 anos de idade. Eu falo que ele é meu irmão. E para mim os sobrinhos me pedem a bênção. É meu irmão desde 8 anos de idade. Nós dois estamos para completar 56 anos. São 48 anos de amizade. Ele é protestante e nós vivemos abraçados. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Eu te amo, Deus te abençoe. Por quê? Porque nós sabemos a religião de cada um. Ele olha para mim e vê que eu estou bem. Eu olho para ele e vejo que ele está bem. Por que eu vou querer interferir? Por que eu vou mudar? Que vida, vou repetir, que vida vazia é essa? Que a vida do outro passou a ser tão mais importante que a minha. Vejo pessoas que têm problema, se separam, por exemplo, e as pessoas deixam de ser amigo do outro indivíduo. Por quê? Por que arrumar inimizade? A pessoa não fez nada comigo, eles tiveram um problema entre eles, eu vou continuar sendo amigo dos dois, a menos que um dos dois não queira mais ser meu amigo. Eu era amigo dos dois antes e vou continuar sendo. A pessoa não fez nada contra mim, mas eu vou me condoer. E o pior não é isso. Eu vou tomar um lado, eu vou falar assim, você, eu vou apoiar você. Os dois voltam. Adivinha quem vira o inimigo? Adivinha? O Batman, o Super-Homem ou você? Nós não temos que tomar partido. O indivíduo decidiu conviver ou decidiu não conviver. Sou amigo dos dois. Já era amigo dos dois, continuo sendo. E aí que para mim não é uma questão de escolha. Eu não tenho que escolher entre um e o outro. Eu sou amigo daquelas pessoas. A menos, como eu disse, que a pessoa faça algo, aí eu não vou mais ser amigo dela. O Bert Hellinger, filósofo, psicólogo alemão, criador como é que é? Não sei o que, familiar, esqueci. Constelação familiar. Esse processo, essa terapia chamada constelação familiar, é criada por esse psicólogo alemão, Bert Hellinger. Ele diz assim, tudo aquilo que não é recíproco é tóxico. Você tem uma amizade que não é seu amigo de verdade, que só te procura quando precisa. Quando você precisa não existe, não pode. Isso não é amizade, não é recíproco. E está tudo bem. A pessoa não tem que ser. Só que eu escolho só ter amigos que me são recíprocos. É meu direito. Tudo me é lícito. Estou fazendo as minhas escolhas. Posso cometer erros? Claro. Nós estamos no processo evolutivo ainda. Claro que errar faz parte do processo. Mas eu não posso também me apegar ao erro. Eu errei. Nossa, meu Deus, isso é uma marca no meu passado. Ei, por favor, levanta a mão aqui quem nunca cometeu um erro. Não consigo entender essa ideia desse lamento desesperador. Mas tem que perdoar. Sim, até mesmo você. Nós temos que aprender a nos perdoar dos nossos erros, porque nós erramos porque não tínhamos conhecimento, ou por causa da emoção daquele momento, por qualquer outro motivo. Erramos. Ok, e agora? Só tem duas formas de lidar com o erro. Só duas. Ou lamentar, ou aprender e seguir. Eu aconselho sempre aprender e seguir, porque eu não conheço ninguém que lamentou 30, 40 anos de um erro do passado e ele tenha se resolvido. Porque não vai se resolver. Lamento não resolve. Há um pregador protestante chamado Augustus Nicodemos que ele diz assim, o arrependimento não gera choro, gera mudança. Então se eu estou arrependido de uma coisa, eu errei, reconheço que errei, eu vou mudar. Eu vou mudar minha atitude, mudar o meu pensamento, mudar minha fala. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e ela veio me falar de uma questão dela. Eu falei assim, mas isso aí é um problema teu. Ela falou assim, nossa, que grosseria. Eu falei, não, como assim? Que grosseria? Não, você foi grosso. Eu falei, não fui não. Foi sim. Eu falei, como que eu fui grosso? Ela falou, problema é seu. Eu falei, não. Aí eu parei e falei assim, isso é um problema e só você pode resolver.
Ela, sim. Ou seja, meus irmãos, problema teu. Mas eu tive que mudar a forma da fala, porque a expressão problema teu virou algo agressivo. Problema teu, eu não quis dizer isso. Eu sou especialista em linguística. Óbvio que eu vou usar a palavra correta para cada coisa, vou pelo menos o máximo possível. Vou errar? Claro que eu vou, faz parte. Mas problema teu é um problema que pertence a você. Não quer dizer que eu estou dizendo que eu não estou nem aí para você. São coisas diferentes para mim. Mas eu passei a dizer agora sim. Isso é um problema e só você pode resolver. Resumindo, problema teu. Então nós vamos adaptar muitas vezes até a nossa fala, até a forma de linguagem, para que as pessoas consigam entender o que nós realmente quisemos dizer, para evitar esse tipo de atrito, evitar esse tipo de distúrbio e evitar inimizades. Nós vemos que época agora, nós estamos chegando mais uma vez, época de eleição, nós vemos mais uma vez as pessoas brigando, esquerda e direita, se degladiando. Deixa a pessoa votar na esquerda, deixa a pessoa votar na direita, deixa o indivíduo ser ele. Você gosta do seu candidato? Vista a camisa, adesive o seu carro, põe a bandeira na sua casa, poste coisas a favor dele. Olha, meu candidato é esse, por isso, isso e isso. Se as pessoas vierem comentar, te escrachar, o erro é delas. Mas eu, como eu disse no início, eu vejo gente colocando assim, não é possível, isso aí é para os idiotas que vão votar nesse fulano. Cara, isso não é uma atitude espírita, me perdoe, mas não é. Nós não somos perfeitos, não, mas a atitude está muito errada. Fale bem do seu candidato, porque senão nós estamos nos tornando igual aos políticos, que vai até lá falar mal do outro, em vez de falar dos propósitos dele, ele vai lá para falar mal do outro. Não vai funcionar. Há 2.500 anos aproximadamente foram criados dois vocábulos na Grécia, duas palavras novas, uma é chamada politikos e a outra é chamada idiotá. Idiotá é alguém que só se importa com ele próprio, é o que seria para nós o egoísta, o indivíduo que só vê ele próprio. Esse é o idiotá do grego. Se quiser, vai no dicionário que você vai achar, dicionário grego-português. Idiotá, o indivíduo que só se importa com ele. Políticos, o indivíduo que se importa com a comunidade. Vocês perceberam que nós trocamos? Que nós estamos colocando os idiotas no lugar de políticos? Porque quem nós estamos colocando lá, basicamente, em sua imensa maioria, são idiotas, ou seja, são egoístas, só estão preocupados com deles. E nós ficamos aqui brigando por causa deles, por causa de pessoas que não sabem quem nós somos, não sabem pelo que nós já passamos, não sabem as nossas dores, nossas alegrias, não sabem nada das nossas vidas. E estamos brigando com pessoas que sabem, que se importam conosco e que às vezes põem nome na casa espírita, põem na igreja protestante, na católica, na oração para nós, se importam, nos visitam e brigamos com essas pessoas só porque eles votam diferente de nós. Eu honestamente não consigo aceitar essa ideia, mesmo entendendo que o outro tem direito de ser assim, ele tem direito de ser essa pessoa inoportuna, ele tem direito de ser essa pessoa chata, ele tem direito de postar, mas não é compatível com a ideia espírita. Ele tem direito de postar? Tem. E eu vi até um que postou assim, esse é o meu status, eu posto o que eu quiser. Eu pensei, ele está certo, só não condiz com alguém que se diz espírita. Eu costumo dizer para essas pessoas, comece a dizer que você é simpatizante, porque aí você não envergonha quem é espírita. Eu sou simpatizante, eu acho bacana a doutrina, ótimo, mas não diga que é espírita não, porque isso nos envergonha. Vocês nunca viram uma postagem minha falando nem a favor nem contra político nenhum. Eu voto de acordo com a minha consciência, seguindo o argumento de André Luiz. Mais uma vez, capítulo 10 do livro Conduta Espírita. Eu sigo o argumento dele. Escolho os meus candidatos a cargos eletivos segundo a minha consciência. Pesquiso, leio os planos de governo de todos, até para poder conversar sobre isso, Agora, é interessante porque há um pastor protestante, que já desencarnou há muito tempo, chamado Charles Spurgeon. Ele diz assim, essa ideia de não discutir política e religião é coisa para tolos, porque é por isto que
falsos profetas continuam a pregar e ladrões estão no poder. Isso na época dele, lá nos Estados Unidos. Ele não está falando nada de nós aqui. E aí nós pegamos Carl Sagan, astrônomo americano, que diz: você jamais convencerá um fanático através da razão, porque o que ele tem é uma profunda necessidade de acreditar. Então deixa a pessoa acreditar. Nós acreditamos em alguns políticos e perdemos a nossa crença neles, passamos a conviver com outros, a acreditar em outros. Por que não podemos ser assim? Por que o outro não pode ser? Por que eu quero ser respeitado na minha forma de ver, mas eu não quero permitir que o outro seja? Então nós sofremos, meus irmãos, porque nós insistimos com isso. Nós nos metemos tanto na vida dos outros, nos influenciamos tanto por esses influenciadores, que muitas vezes não sabem do que estão falando, não pesquisaram, não entendem, não conhecem. Cismam de falar algo e as pessoas acreditam. Nós paramos de pesquisar, nós paramos de avaliar, de analisar. Nós pegamos desde a época em que começaram a dizer que Eva comeu maçã. A palavra maçã não aparece em nenhum lugar da Bíblia, nem uma única vez, nem em português, nas quase 45 traduções, nem no hebraico, nem no aramaico e nem no grego. Não aparece a palavra maçã. E nós cismamos que Eva comeu maçã porque a maioria não foi lá olhar. Alguém falou que era, as pessoas simplesmente acreditaram e não conferiram. Eu já contei isso aqui uma vez, vou contar de novo. Uma vez eu já era professor na faculdade de teologia e um jovem, um primeiro-anista, veio me questionar, falou assim: quem é o espírita aqui? Eu falei: sou eu. Ah, você que é o espírita? Sim, ele não sabia que eu era professor. Ele virou e falou assim: mas vocês acreditam que é possível se comunicar com os mortos? Eu falei: então, não é que nós acreditemos, é possível dialogar com os mortos. Ele: mas como assim? Eu falei: muito simples, livro do profeta Daniel, capítulo 16, versículo 5. No fim dos tempos, os que dialogam com os mortos é que serão os verdadeiros eleitos diante de Deus. E ele estava com a Bíblia embaixo do braço, e nós chamamos isso de Bíblia subaqueira, quando ela não é tirada. Se ela só fica ali, nós chamamos de subaqueira. E a dele era subaqueira porque ele não tirou. Eu virei para ele e falei assim: saca a espada, que é um dos jargões que nós usamos na teologia, que a Bíblia ora é espada, ora é escudo. Ora ela ataca o mal, ora ela se defende do mal. Eu falei: saca a espada, vamos ler. Ele: não, eu vou procurar saber, vou começar com o meu pastor. Então, lê aí, vamos ler. Não. Se ele tivesse buscado, meu irmão, aberto para ler, ele ia descobrir que na Bíblia protestante, na Bíblia católica romana, Daniel vai até 14. Na protestante só vai até 12. Não existe Daniel 16. Eu inventei capítulo e versículo. E ele engoliu prontamente. Esse texto não existe. Nunca existiu. Mas eu falei com firmeza, ele já aceitou. Nós temos feito isso. Nós estamos esquecendo de raciocinar, de pesquisar. Analise bem. Você gosta quando alguém se mete na sua roupa, no seu cabelo? Vou dar um exemplo. Quando eu fui começar a namorar minha noiva, eu sentei com ela e falei assim: vamos conversar? Eu vou me apresentar para você, você se apresenta para mim. Você vai dizer como você é, como você age, e eu vou fazer o mesmo. Ok? Ok. Falei assim: nós vamos ver o que é semelhante e se nós conseguimos lidar com aquilo que é diferente. Ela: tudo bem, sentamos para tomar um café, ficamos horas conversando. Falei como ela, falou como ela era. Falei: não vejo nenhum empecilho para a gente namorar. Inclusive aquilo que é diferente vai ajustando. E assim foi. Só que eu descobri que ela tem uma característica muito interessante que é bem difícil de lidar. Ela é uma pessoa intrometida. Eu estava, nos primeiros dias de namoro, eu estava em casa, na cozinha da minha casa, comendo chocolate. Ela virou para mim e falou assim: você não acha que você está comendo muito chocolate, não? Eu falei assim: a minha avó viveu até os 98 anos. Aí ela: comendo chocolate? Eu falei: não, cuidando da própria vida. Obviamente, uma das características fantásticas dela é o bom humor. Ela riu de passar mal. Óbvio que era uma brincadeira. Tem uma coisa que ela não é: intrometida. Nós sabemos lidar, nós temos semelhança e temos diferenças. E
E nós vamos aprendendo a lidar. Eu não sou obrigado a lidar com o que é diferente, nem ela. Mas se nós soubermos lidar, a relação vai funcionar. Se eu não souber, não vai. Cheguei para um paciente uma vez e falei assim, imagina uma mulher ideal. Ele, tá, assim, ó, beleza, corpo, tudo, imagina. Ele, tá, imaginei. Aí eu virei e falei assim, ela fuma. Aí ele, tá. Eu falei, você ficaria com ela, namoraria com ela? Ele, não. Eu falei, rapaz, mas é a mulher que você idealizou, que você achou que ela é linda, o corpo, do jeito que você definiu, o cabelo, tudo. Ele, mas não dá, né? Boca de cinzeiro não dá. Eu falei, eu nunca beijei um cinzeiro, mas você está falando que deve ser. Eu falei assim, mas você conhece, tem algum amigo que olharia para essa mesma mulher e mesmo fumando, namoraria com ela? Sim. Eu falei, interessante, é a mesma mulher, é a mesma pessoa. Vocês só não são compatíveis. Tem uma diferença que vocês não sabem lidar. É o suficiente para não funcionar. E está tudo certo. É assim que a vida é. É assim que funciona. Nós precisamos entender isso. Um outro exemplo, que eu falo isso também, quando nós começamos a namorar, minha noiva, a primeira vez nós fomos sair, ela se arrumou, chegou para mim e falou, o que você acha? Eu falei assim, eu não caio nessa. Ela, como assim? Eu falei assim, não opino sobre roupa, nada disso. Ela, não, mas como assim? Só dizer, não, eu não falo nada disso. Ela, por quê? Eu falei, vou te explicar o porquê. Eu falei assim, meu amor, quando você comprou essas roupas, você é mulher, você experimentou todas elas. A mulher, se ela comprar 4 blusas no mesmo modelo, 4 cores diferentes, ela experimenta as 4. Estou mentindo? Estou mentindo? O homem compra 4 camisas, mesmo modelo. Talvez ele experimente uma. Se ele não só colocar por cima, costura por costura, tudo no mesmo tamanho, gostei da cor, vou levar. A mulher, ela experimenta uma por uma, para ver se combinou. Falei, então você experimentou? Ela, sim. Você gostou? Ela, sim. Falei, tanto que você comprou? Ela, sim. Eu não sei se você vestiu de primeira essa roupa que você está agora ou você trocou de roupa. Ela, fiz uma troca. Falei, mas as 2 vezes que você se vestiu, a anterior e essa, você gostou dessa roupa e comprou? Ela, sim. Você olhou no espelho agora, do jeito que você está agora, e falou, estou feliz, eu estou feliz com a roupa, eu estou satisfeita. Não foi ela? Sim. Falei, então o que eu tenho com isso? Por que a minha opinião vai interferir se você gostou da roupa, comprou a roupa que você gostou, vestiu a roupa que você gostou, olhou no espelho e gostou de você vestindo essa roupa? Por que eu tenho alguma coisa com isso? Aí as mulheres pensam assim, tadinha, ela só queria elogio. Não, ela é se tornar escrava do meu gosto. E o meu gosto não é igual ao dela. Ela tem que sair de casa feliz, eu estou me vestindo bem, eu estou feliz, eu gostei do que eu vi. E se eu falo que não gostei, vou assim mesmo, tudo bem. Mas vai ficar assim. Mas por que você não gostou? Não está legal? Você acha que não combinou? Eu estou gordo, estou magro? Vai ficar incomodada. Então, não, eu não me meto. Por que, Santana, que você não dá opinião? Porque a lei brasileira diz que eu não preciso gerar provas contra mim. Então, não vou arrumar confusão. Não emito opinião. Mesmo quando requisitado. Por quê? Porque a pessoa tem que estar feliz com ela. Eu não sei se aqui a plateia vai conhecer um grupo chamado Charlie Brown Jr. Tem um camarada, um vocalista, que partiu já, Chorão. Ele tem uma das músicas que ele diz assim, o homem que está em paz. Vocês lembram? Ele diz, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. A pessoa está saindo comigo feliz com a roupa que ela escolheu. E eu não vou arrumar confusão. E ela também não. Ela está feliz, eu também. Pronto. E tem funcionado perfeitamente há quase 4 anos. Perfeitamente. Por quê? Ela se veste do jeito que ela gosta, me veste do jeito que eu gosto. E acabou. Pronto. A minha ex-sogra, adoro minha ex-sogra, Dona Margarida, pessoa formidável. Meu aniversário ela liga para mim, final do ano ela liga para mim. Oi, Santana, meu filho. Você sabe que você é meu filho, não, Dona Margarida? Sei sim. Ela, Pai do Senhor. Ela é protestante, Pai do Senhor, Dona Margarida. Ela falou, você está bem? Estou bem. Dona Margarida sempre teve, ela é alta, magrinha, sempre teve o cabelo curtinho, grisalho.
Ela usava aquele shampoo cinza. E aí um belo dia ela chegou com o cabelo pintado de preto. Quando ela chegou à distância, eu olhei e falei assim: meu Senhor, tenha misericórdia do teu servo, não permita que ela peça a minha opinião. E ela veio se aproximando, toda feliz, me abraçou: ei, Santana, a paz do Senhor, a paz do Senhor, mãe. Você está bem, meu filho? Estou bem. E conversa aqui, daqui a pouco ela: Santana, o que você achou do meu cabelo? Eu tive a nítida impressão que eu ouvi do alto um riso assim. Falei: poxa. Eu falei: dona Margarida, a senhora sabe que eu te amo como se fosse minha mãe. Ela: sei. A senhora me perdoe, mas e eu não gostei. Mas a senhora gostou? A senhora está feliz? Ela falou assim, ela sorriu e falou assim: meu filho, fique em paz, você foi o único que foi honesto. Ela falou: graças a Deus. Porque eu não queria feri-la, não queria ferir o sentimento dela. Ela perguntou e eu falei: olha, eu vou falar, mas quem sou eu para falar sobre isso? O que eu entendo de cabelo, de cor de cabelo, de corte de cabelo, não tem nada a ver com isso. Eu tenho 3 graduações, nenhuma delas me dá direito de discutir sobre isso. Então eu deixo o outro ser o outro, eu deixo o outro ser feliz como ele é. Então eu evito uma série de atritos. Ah, alguém falou mal de você, deixa falar. O próprio Sêneca disse certa vez, é porque, o Sêneca não, foi o Sêneca, deixa falar, porque a pessoa não fala pior porque ela não sabe tudo. Ela só está falando mal das poucas coisas que ela sabe. Deixa a pessoa falar. Isso não me incomoda de forma alguma. Eu sei quem eu sou, eu deixo o outro ser quem ele é. Vou escolher conviver. Eu sou flamenguista. Eu não sou flamenguista para irritar quem é vascaíno. Eu sou metaleiro. Eu gosto de rock and roll pesado. Mas não sou metaleiro para irritar quem gosta de sertanejo. Eu sou o que eu sou. Eu sou feliz gostando do que eu gosto. E para mim está tudo bem, eu não vejo nenhum problema. Não vou falar que o seu time é fuleiro, a gente fala às vezes brincando, mas não vou te ofender por causa do seu time, não vou te agredir por causa do tipo de música, apesar de eu achar estranho a pessoa gostar de sertanejo, porque o nome é sofrência. Como é que o negócio chama sofrência pode ser bom? Né? Além do que a música sertaneja tende a nos deixar menos inteligentes um pouquinho. Eu vou provar, calma. A Paula Fernandes diz que eu quero ser para você a lua iluminando o sol. Ora, quem é que tem luz própria? Que história é essa de lua iluminar o sol? E aí tem um outro que chama Vitor e Léo, a música chama Borboletas. Eles cantam assim: eu não sei o que mudou. Ele está deixando claro que houve mudança, mas ele não sabe qual é, não é isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas logo após ele diz: mas nada está igual. Misericórdia, então mudou tudo. Se nada está igual, você sabe o que mudou. Tudo mudou. Então esse tipo de música tende a nos emborrecer. Eu te aconselho a começar a ouvir heavy metal. Vai ser muito bom. O rock and roll é sempre bom. Até porque a Pitty, roqueira baiana, ela diz assim: o importante é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro. O importante realmente é ser você. Você só vai ser feliz sendo você. Você nunca vai ser feliz tentando agradar os outros. Há um comediante na nossa região chamado Pedro Manso. Ele é de Partido Alferes. Onde tem a festa do tomate, não é isso? É lá mesmo, Partido Alferes que ele é da festa do tomate. Ele é um exímio imitador. Fantástico imitador. Agnaldo Timóteo, Faustão, assim, você fecha o olho, são eles falando. Um dia ele estava dando entrevista e falou assim: houve um momento que eu tive que me recolher alguns dias dentro de casa, ficar quietinho dentro de casa, porque eu me esqueci como eu falava, eu me esqueci como era a minha voz, de tanto imitar os outros. E aí eu trago isso para as nossas vidas. Se eu ficar tentando agradar todo mundo, quem serei eu? Eu vou acabar desagradando a mim. E há um filósofo francês que ele diz que a única obrigação que nós temos é sermos felizes. Denis Diderot. A única obrigação que nós temos é sermos felizes. Eu preciso ser feliz. Eu só vou ser feliz sendo eu. Mas eu não sou eu para irritar ninguém, para incomodar o outro. Eu apenas sou eu. E as pessoas decidem se querem conviver comigo ou não. É o direito delas, assim como eu escolho se vou conviver ou não.
por regra absoluta, como uma forma de indicar um pensamento que poderia ser mundial, Jesus vai nos dizer no capítulo 12, no capítulo 7, no verso 12 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que farás ao teu próximo somente aquilo que queres que o teu próximo te faça. Então, se você for tomar uma atitude, imagina se fizerem com você. Essa é uma regra fantástica, serve para ateu, serve para qualquer um. Não vai ser legal se a pessoa fizer isso comigo, então é melhor eu não fazer. Não, eu gostaria que alguém fizesse por mim, então eu vou fazer. As pessoas vão nos julgar, vão. Eu tenho visto alguns shorts, alguns vídeos curtos de tribunais americanos. Eu vi o caso de uma enfermeira que salvou um cara, que ele estava tendo um ataque cardíaco, ele parou, perdeu a respiração, parou, ela fez massagem até ele voltar. Ele se recuperou. Só que ele alegou que ela quebrou 2 costelas dele. Processou ele. Foi para o tribunal processar ele, porque quebrou 2 costelas dele. O juiz ficou com ódio. Ele falou assim, você está processando alguém? E ela foi fazer a defesa, ela falou assim, excelência, eu sou treinada nisso, eu fiz o ressuscitamento, e ele está aí, vivo hoje, inclusive para abraçar os filhos, e inclusive para me processar aqui. O juiz virou e falou assim, o senhor está processando a pessoa que salvou a sua vida. Ele falou assim, o caso está arquivado e próximo. Olha só, olha o nível de ingratidão. Mas ela tem direito de ser ingrata. Ele tem direito de ser ingrato? Tem. Mas eu não quero conviver com alguém ingrato, porque as pessoas ingratas são tristes, são infelizes. Quem diz isso é Vitor Hugo. Vitor Hugo diz, os infelizes são ingratos. E isto faz parte da infelicidade deles. Então eu sou uma pessoa feliz, eu sou muito grato, eu sou feliz. Eu estou no extremo da felicidade? Claro que não, no nível evolutivo que eu estou, isso é uma impossibilidade. Mas eu sou uma pessoa feliz porque não me meto na vida dos outros, não opino a não ser que seja dentro da minha área e quando é requisitado. Às vezes a pessoa diz, você tem que conversar com meu irmão. Eu falo, não tenho não. A pessoa diz, por que não? Foi porque se eu for conversar com seu irmão, eu sou só mais um intrometido. Se o seu irmão vier falar comigo, é terapia. O terapeuta não tem que sair indo atrás dos outros, não. As pessoas que vão procurar, igual a AA. O indivíduo acha, vou levar você no AA. Eu faço palestra para vários grupos de AA. O AA é o seguinte, você tem que ir com suas próprias pernas e chegar lá e reconhecer que você não tem controle sobre a bebida, que ela controla você. Aí você começa o seu processo dentro do AA. Senão, nem assim você começou. Tem que ir com as próprias pernas, você tem que querer. A mudança depende de eu querer mudar. Eu nunca vou mudar porque os outros querem. Eu vou mudar porque eu senti a necessidade de mudar. O Freud diz isso. Ele diz assim, você nunca mudará o outro sem que ele queira mudar. Mas você pode destruir a sua vida tentando fazer isso. E vai. Se alguém aqui já tentou mudar alguém já tentou mudar alguém? Levanta o braço. Todo mundo tímido? Né? Conseguimos? Não. Porque mudar o outro não é possível. Por mais que você faça, não vai mudar. A pessoa pode até fingir uma mudança, porque para você parar de falar na cabeça dela, mas ela vai continuar sendo ela até que ela entenda, não quero mais ser eu quero mudar. E aí nós vamos entender o que acontece com Paulo de Tarso, quando ele diz, já não mais sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele ficou impressionado com a mudança que ele fez na vida dele. Ele olhava para ele e já não se reconhecia, mas ele mudou porque ele quis mudar. Ele fez mudanças. E aí chegou um ponto que ele não olhava para trás e falou assim, não sou mais aquela pessoa. Então não tem como eu ter mudado tanto. Então não sou eu que estou vivendo, é Jesus que está vivendo em mim. Então em algum momento nós vamos perceber. Quer ver, vocês que estão aqui na plateia, você é melhor hoje ou você era melhor há 20 anos? Por quê? Porque você mudou, você melhorou. Você é a única pessoa de quem você deve se comparar. A única. Nunca se compare com mais ninguém. Sempre se compare com você. Ah, um ano eu era assim, já não sou mais. Ótimo. Porque ao fazer isso, se comparar com o seu passado, você vai ver que você está evoluindo, que você está melhorando. Nunca se compare com os outros. Se comparar com os outros, você vai errar todas as vezes. Porque o outro é diferente de mim. O outro teve condições que eu não tive, ou eu tive condições que ele não. Não faça isso.
Compare-se a você. Os outros, aqueles que são maiores que nós, se tornam referência, guias, modelos. Quem é o guia e modelo para nós? Jesus, mas eu não posso me comparar a ele, posso? Nossa, eu não saio de casa, não abro a boca. Não tem como comparar, mas ele é meu guia e modelo. Eu preciso me inspirar nele, eu quero ser como ele. Se você olhar a Bíblia, em todos os momentos que Jesus fala, em nenhum momento ele se meteu na vida de ninguém. Até o momento que ele fala víboras, é porque eles vieram falar com ele. Ele nunca chegou apontando o dedo para ninguém. Ele só chegava e chamava, ó, quero te convidar para me seguir. Mas ele não chegou apontando o dedo para ninguém. Por quê? Porque se ele, que é o guia modelo, já fazia isso, então isso é o certo. Eu não tenho que ficar apontando dedos, eu não tenho que dizer que você está certo, que você está errado. Eu vou fazer o meu melhor. Se você precisar da minha ajuda, eu vou te ajudar. Se você não quiser me ajuda, tudo bem. Mas nós somos nós mesmos. E eu sofro por quê? Porque eu arrumo confusão. Eu arrumo atrito, eu arrumo briga, eu arrumo inimizades. Eu ponho o dinheiro à frente de tudo. O dinheiro é importante, é necessário. Mas nós não podemos esquecer que nós viemos à Terra sem trazer coisa alguma. Partiremos aqui sem levar coisa alguma. E nesse meio tempo nós ficamos brigando por aquilo que nem trouxemos e nem vamos levar. Olha que interessante, eu ouvi de um comediante uma vez, uma fala séria dele, estava conversando, contando uma história, mas essa frase ele estava falando num momento sério. Ele virou e falou assim, não, eu fui lá e paguei, afinal de contas, né, cara, o dinheiro não é meu, é só a minha vez de gastar. Eu achei isso fantástico, porque é exatamente isso que é. Porque nós podemos levar o dinheiro para o túmulo, mas não vai passar. Ele vai ficar ali para ser motivo de alguém arrombar o túmulo e roubar o dinheiro. Mas do túmulo não vai passar. O corpo não passa. Sofremos porque criamos distúrbios em nossas próprias mentes. Por exemplo, ciúmes. As mulheres principalmente, não estou dizendo que só elas, mas a maioria das vezes a mulher tem o hábito de dizer que o ciúme é romântico. Não, não é. O ciúme é a soma de 2 distúrbios psicológicos graves. E como todo distúrbio, ele tende a evoluir, a piorar. É a baixa autoestima e ideação de posse. Você me pertence. E aí depois chega ao ponto de matar. E aí diz que foi crime. E não foi. Foi crime possessivo. Não tem nada de paixão, ele foi possessão. É meu, é minha posse. Se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém então. Isso é o ciúme, é isso que o ciúme é capaz de fazer. E as pessoas, não, um pouquinho é romântico. Não, não. Um pouquinho de ciúme é igual um pouquinho de coliforme fecal no seu cachorro quente. Vai fazer mal do mesmo jeito. Só que o ciúme ele tende a piorar. E pior, ciúme do passado do outro. Isso é pior ainda. Porque nós não podemos mudar o que nós fizemos em quem nós fomos. Você ter ciúme do passado do seu relacionamento é muito triste. É uma pena. Busque tratamento. Porque isso nunca vai poder ser mudado. A pessoa importa a partir do momento que vocês iniciaram uma nova relação. O passado é de cada um, é a história de cada um. A pessoa não é nem obrigada a dividir. Mas as pessoas ficam incomodadas. Já vi relações que acabaram porque a pessoa não conseguiu lidar com o passado do outro. A filosofia é muito clara em dizer isso. O passado é inalterável. E o futuro inexistente. O futuro não existe. E o passado não pode ser mudado. Nós vamos pegar o Chico Xavier mais uma vez e vai dizer: a ninguém é dado voltar no tempo e fazer um novo início. Mas a todos, a partir de agora, é possível fazer um novo fim. A partir de agora. Mas eu não posso mudar o que já foi. Então nós ficamos apegados. Nos tornamos possessivos. E adoecemos. Geramos atritos com as famílias, com a pessoa, geramos inimigos e vamos sofrer, porque não soubemos nos cuidar. Fazemos péssimas escolhas e não soubemos enfrentar as consequências dessas escolhas e tentamos culpar todos, até Deus, mas não aceitamos que o erro foi nosso e que só cabe a nós aprendermos e seguirmos. Eu encerro com um trecho de uma música
chamada Mudanças, da cantora Vanusa. Claro que eu não vou cantar, né? Não vou fazer ninguém sofrer mais do que precisa, mas eu acho essa música um espetáculo, uma declaração fantástica do processo de mudança. Ela diz assim: hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora os sentimentos e ressentimentos tolos. Vou dar limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente. Parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina para ser mulher. Hoje eu vou mudar. É um momento de decisão, entender que eu preciso fazer um rastreio, uma limpeza dentro de mim, tirar o que não presta, para que eu possa finalmente alçar voos mais altos e mais longos, com as duas asas do conhecimento e da moral. Mas ainda assim, é a escolha de cada um, e eu sempre vou respeitar o direito do outro ser quem ele escolhe ser. Encerro em definitiva nas palavras de Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona, a quem carinhosamente chamamos de Santo Agostinho, quando ele fala do encontro com Deus. Ele diz assim: apaixonar-se por Deus é o maior dos romances, procurá-lo, a maior das aventuras, encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Boa noite a todos, até a próxima, muito obrigado. Agradecemos ao Santana, né, oportunidade de aprendizado nessa noite, e já a próxima ele já definido, o contrato dele está renovadíssimo. Alguns recadinhos. Na próxima quarta-feira nós vamos fazer a palestra e vai ter também a nossa noite de pizza frita. Então, já divulguem aí para os amigos, a nossa iguaria, né? Pizza frita só existe aqui, gente. Em outro lugar ninguém sabe, ninguém entende o que é uma pizza frita, tá? Só o Volta Redonda tem isso, inclusive tem um dia específico agora, né? Na cidade decretada essa iguaria que só nós temos. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos ter a noite de pizza frita. O orador é um orador que vocês não conhecem, tá, gente? Sou eu. Eu mesmo que estarei aqui fazendo um estudo do festim das bodas. No domingo, quem vai estar aqui é o Maurício de Resende. Ele vai estar aqui, vai falar sobre o tema fé. Então, domingo agora, dia 10, dia das mães, né? Maurício vai estar aqui desenvolvendo o tema fé. E na próxima quarta-feira nós vamos ter festim das bodas. Um outro recado é de que também a próxima semana nós vamos começar a iniciar a divulgação de doação de ingredientes para a nossa noite de caldos, que também está marcado já. É no dia 20 de junho. O Jogo do Brasil vai ser no dia 19, então 20 de junho não tem Jogo do Brasil, então dá para ver tranquilamente aqui na casa nossa canjiquinha, o nosso feijão amigo e confraternizar entre amigos. Então está feito o convite, Santana, se estiver disponível, pode vir aqui também, que a gente é nosso momento de confraternização, dia 20 de junho, tá, gente? Próxima semana a gente vai começar a disparar a divulgação. E aí vamos fazer aquela arrecadação também de materiais e ingredientes para que a gente possa ali também cumprir com o planejamento do evento em si, tá? Lembrando também que toda segunda-feira, às 19 horas, nós estamos estudo sistematizado do doutrina espírita. Já estamos entrando no modo de existência e sobrevivência do espírito, está bem legal o estudo. E nós temos também plantão de passe, nas segundas-feiras Altamir vem às 8 horas da manhã, está aqui à disposição. E temos também nosso trabalho assistencial, que é a sopa fraterna, no sábado às 7 horas da manhã, né? Então, são os nossos trabalhos realizados aqui na casa. O último recadinho. No dia 21 de maio, nós estamos divulgando já há bastante tempo, vai estar em exibição o filme Sexo e Destino, né, uma obra de Francisco Cândido Xavier, né?
a gente está identificando quais os cinemas ainda vão abrir, tá, gente? Mas o que eu sempre reforço é de que para os produtores de cinema é importante a nossa presença nessa primeira semana, porque é ali que é feita uma avaliação da continuidade da exibição do filme em outras semanas, né? A gente sabe da importância da gente levar o conteúdo espírita, levar o livro espírita para as telonas, né? Nós temos vários filmes já em produção e esse Sexo e Destino a gente já conhece a obra, né, de Francisco Cândido Xavier. Para quem ainda não conhece ou então tem interesse, já anota na agenda, 21 de maio. Nós estamos aqui na casa, nós estamos organizando, nós vamos organizar um grupo para que a gente possa acompanhar em conjunto. Em breve a gente vai passar a data e o horário certinho para que a gente possa todo mundo ir juntos, tá? Então, marque na agenda. Vamos então levar nossos pensamentos. Agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, em especial ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual dessa casa. Agradecer a oportunidade bendita de meditar, refletir as mensagens do Evangelho nessa noite, para que a gente possa, ao sair dessa casa espírita querida, levar as sementes do Evangelho aos corações dos nossos amigos, dos nossos familiares, de todos aqueles que nos circulam no contato social e até mesmo em nosso íntimo, promovendo o despertamento do homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Aproveitamos para agradecer e vibrar para todos os trabalhadores dessa instituição, envolvendo a comunidade local, envolvendo a nossa cidade e distribuindo para o Estado e para o país e para o mundo, para que a gente possa fortalecer essa mensagem consoladora e atender ao convite do Mestre de difundir a mensagem a todos os corações e auxiliar esse planeta em regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejarem a passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite.